Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. E hoje eu estou aqui para dar seguimento e continuidade ao nosso estudo de processo penal. Nas aulas passadas eu falei para vocês sobre inquérito policial, falei sobre características e prazo do inquérito policial, falei sobre ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação, ação penal privada. Falei para vocês sobre os princípios da ação penal e adentrei dentro de toda a estrutura da instrução criminal no procedimento comum ordinário e procedimento comum sumário. Nesse momento, eu vou continuar o nosso estudo a partir da sentença e hoje também eu adentro com vocês a teoria geral dos recursos. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, eu aconselho você a voltar nas aulas passadas para que assista a aula de inquérito policial, de ação penal, procedimento comum ordinário e sumário, para você poder entender todo o segmento da matéria a partir do conteúdo da sentença. Então, vamos logo para o que interessa. Olha só, galera, como eu falei para vocês, hoje o nosso conteúdo é sobre sentença e teoria geral dos recursos. Galera, para que a gente inicie o nosso estudo de sentença, nós temos que saber que a sentença ela está disposta nos artigos 381 a 393 do CPP. Toda a doutrina leciona em um único sentido. A doutrina é unânime no sentido de que a sentença, o ato decisório que finda o juízo de primeiro grau do magistrado, ele é dividido em 4 partes. Quais são elas? Relatório, motivação ou fundamentação, a parte dispositiva e a parte autenticativa da sentença. Cada uma dessas partes da sentença vão ser objetos de análise a partir de agora. Galera, como eu falei para vocês, olha só, os artigos que dispõem acerca da sentença, o 381 a 393 do CPP. Primeira coisa, o relatório ou exposição, primeiro requisito da sentença. Galera, nesse momento é onde o magistrado vai narrar todos os acontecimentos do processo, ou seja, ele vai levar em consideração tudo aquilo que foi produzido pela acusação e tudo aquilo que foi produzido pela defesa. Ele vai fazer uma narração de todos os acontecimentos que tiveram dentro da ação penal. Ou seja, é como se o magistrado estivesse prestando contas às partes, pessoal. Ou seja, ele vai, evidentemente, colocar dentro desse relatório tudo aquilo que foi interessante ao processo no que diz respeito ao órgão acusador e no que diz respeito à defesa, narrando tudo isso no relatório. Já, logo em seguida, o magistrado passa para o ato de fundamentação ou de motivação. O ato de fundamentação ou de motivação, ele vem calcado com base no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, onde lá diz que é dever do Poder Judiciário a fundamentação das suas decisões. Nesse momento é onde o magistrado, a partir do princípio do livre convencimento motivado, ele traz todos os argumentos jurídicos que fizeram com que ele chegasse naquela decisão. Tudo aquilo que foi aventado dentro dos autos e aqueles argumentos jurídicos que trouxeram aquela convicção a ele, na busca de um édito condenatório ou de uma sentença absolutória. Antes que eu me esqueça, pessoal, aqui da questão da motivação e da fundamentação, para que a gente não siga ainda, só retornando, a exceção no que diz respeito, pessoal, ao relatório, fica por conta da Lei do Juizado Especial Criminal, onde a lei do GCRIM, ela dispensa o relatório nas suas decisões. Isso por força do artigo 81, parágrafo 3º da Lei 9.099. A motivação ou fundamentação, como eu falei para vocês, pessoal, ela vai se dividindo. Nós temos a motivação como dever e garantia, tá? Que aqui é uma estrutura bifronte. Por que acontece? Aqui nós temos a garantia para as partes e a legalidade da decisão. Ou seja, é um indicativo de que a participação das partes ela foi efetiva no processo, sem deixar de analisar nenhuma das argumentações que foram ventiladas pela acusação ou ventiladas pela defesa. Aqui nós temos a vedação da motivação per relationem. O que significa a vedação da motivação per relationem? Galera, a vedação da motivação per relationem é quando o magistrado ele simplesmente dispensa a argumentação de uma das partes e utiliza no seu ato decisório apenas a fundamentação de uma das partes. Em outras palavras, o magistrado simplesmente leva em conta somente aquilo que foi narrado pela acusação, sem utilizar nenhuma argumentação levantada pela defesa. Ou ao contrário, o magistrado leva em conta somente aquilo que foi dito pela defesa e não leva em consideração as argumentações da acusação. Só que nós não podemos confundir a motivação per relationem com a motivação para se evitar tautologia, que nada mais é do que uma redundância.
Eu tenho um acórdão recentíssimo do STJ para mostrar para vocês, que é de semana passada, primeira semana de outubro, do STJ, falando a respeito da motivação per relacione e a tautologia. Olha só, pessoal, para que fique bem claro acerca dessa matéria e sobre esse ponto específico da sentença. Olha o que diz o agravo regimental no habeas corpus 492.732, aqui do Rio Grande do Sul. Ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª turma do STJ, no DJE de 1º/10/2019. Resumindo para vocês, agravo regimental em habeas corpus, pronúncia, ou seja, a decisão da primeira fase do procedimento sumário, do sumário da culpa no procedimento do júri. Suposta nulidade no acórdão que negou o provimento ao recurso sentido estrito, que é o recurso cabível da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação, improcedência, fundamentação per relacione, possibilidade. Precedentes desta Corte, declaração que dependeria ainda de prejuízo efetivo, circunstância não verificada. A jurisprudência dessa Corte admite o emprego de motivação per relacione a fim de evitar a tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que é o que eu falei para vocês sobre o dever de fundamentação nas decisões do Poder Judiciário. No caso, o provimento jurisdicional não está calcado exclusivamente na manifestação do órgão ministerial, ou seja, a alegação aqui foi que houve a motivação per relacione, como, por exemplo, o magistrado, nesse caso concreto, teria deixado de lado as argumentações defensivas e levado em conta somente aquilo que foi aventado pela acusação, e o STJ diz que não. O provimento jurisdicional não está calcado exclusivamente na manifestação do órgão ministerial, pois o parecer foi acolhido apenas na análise das preliminares suscitadas pela defesa, sendo certo que, no mais, a Corte de origem lançou fundamentação própria para negar provimento ao recurso sentido estrito. Ainda que se cogitasse de nulidade, eventual declaração nesse sentido dependeria de prova do efetivo prejuízo à defesa, circunstância não verificada no caso, notadamente porque há fundamentação suficiente para rechaçar as preliminares e a defesa não apontou nenhum prejuízo efetivo decorrente da técnica tida como ilegal, nem sequer opôs aclaratórios ao referido acordo. Eu acho que agora ficou extremamente claro o que eu estava tentando explicar para vocês no que diz respeito à motivação per relacione. Além disso, nós temos a motivação e a fixação da pena, ou seja, nesse momento, cabe ao magistrado explicar todos os motivos que levaram à aplicação daquela pena em detrimento de outra, assim como o regime prisional, ou seja, regime inicial fechado, semiaberto, regime aberto, deixando de lado, por exemplo, a aplicação de penas restritivas de direito, deixando de lado, por exemplo, a aplicação da suspensão condicional da pena. Tudo isso vai ser objeto de motivação nessa segunda parte, nesse segundo tópico da nossa sentença. Aí nós temos a conclusão, que é a parte dispositiva. Aqui, galera, que nada mais é o momento em que o magistrado ele acolhe ou ele rejeita a pretensão acusatória, ou seja, ele julga procedente, parcialmente procedente ou improcedente a acusação. Isso é a parte dispositiva da sentença, é o capítulo onde vai figurar a absolvição ou a condenação do indivíduo em decorrência do pleito acusatório. O que acontece, galera? Olha só o que eu falei aqui. Em suma, o dispositivo expressará a subsunção do fato e o resultado final do julgamento, absolvição, condenação. Tá? A parte autenticativa, como eu falei para vocês, que é a última parte, que é a assinatura do magistrado. Pessoal, a ausência de assinatura na sentença, por ser um requisito essencial, ela torna o ato inexistente. É muito pior do que a nulidade absoluta, que também vão ser objeto de estudo aqui no nosso canal. Fechado essa parte dos requisitos da sentença, nós temos os requisitos materiais da sentença. Primeira coisa, galera, os requisitos materiais da sentença, a sentença ela tem que ser completa, ela tem que conter tudo isso que eu falei para vocês. E além do mais, a sentença ela não pode ser ambígua, obscura, contraditória ou omissa, porque aí nós ensejaríamos a oposição de embargos declaratórios no prazo de 2 dias, conforme o artigo 382 do CPP, que está previsto para o procedimento em primeiro grau. Tá, galera? Isso são os requisitos materiais da sentença. Aí a gente passa para a questão dos prazos, ou seja, isso está tudo no artigo 800 do CPP. Primeira coisa, decisão definitiva, ou seja, sentença condenatória ou absolutória, nós temos o prazo de 10 dias. E também para decisões interlocutórias mistas. Um exemplo de decisão interlocutória mista não terminativa, por exemplo, é a decisão de pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento bifásico do júri, ou seja, encerra o sumário da culpa, e passa-se ao juízo da causa, a segunda fase do procedimento bifásico do tribunal do júri.
também no prazo de 10 dias. Aí nós temos as decisões interlocutórias simples, no prazo de 5 dias. Por exemplo, uma decisão que denega a prisão preventiva ou decreta a prisão preventiva, uma decisão que arbitra fiança, nesse caso, são decisões que devem ser proferidas em 5 dias. E também nós temos os despachos de mero expediente, que são aqueles que devem ser proferidos em 1 dia. Mas, claro, pessoal, isso aqui entra dentro daquela definição que nós temos dos prazos impróprios. Ou seja, não haverá prejuízo se eventualmente o prazo passar. Agora, claro, deve haver justificação, por exemplo, o grande acúmulo de serviço e tudo mais. Porque senão, por exemplo, o magistrado que não cumpre os prazos injustificadamente vai responder perante a corregedoria por determinada falta funcional que possa ter praticado com base na lei orgânica da magistratura. Tá? Fechando essa parte dos prazos, aí eu falo para vocês sobre o princípio da correlação entre acusação e sentença. Pessoal, eu falei nas aulas passadas para vocês sobre o Instituto da Emendácio e sobre o Instituto da Mutatio Libelli. O Instituto da Emendácio e da Mutatio estão intimamente ligados ao princípio da correlação entre acusação e sentença. Ou seja, nada mais, o princípio da correlação entre acusação e sentença, ele simplesmente nos traz o fato criminoso descrito na denúncia, deve ser evidentemente o fato pelo qual o indivíduo vai ser condenado, mesmo em caso de emendácio ou de mutatio libelli, ou seja, a sentença precisa guardar relação com o fato incriminador disposto na denúncia. Isso também é uma garantia para a defesa, pessoal. Por quê? Porque o indivíduo ele se defende dos fatos e não da capitulação legal. Ou seja, eu não posso simplesmente denunciar um indivíduo por roubo, tá? Sem que durante a instrução ou na sentença ocorra a emendácio e a mutatio libelli, que eu já expliquei para vocês em aulas passadas. A emendácio é o defeito de capitulação e a mutatio é a mudança do fato criminoso. Sem que haja esses dois, e o magistrado, por exemplo, condene o indivíduo por uma apropriação indébita, algo totalmente fora dos padrões da acusação que foi por um delito de roubo. Isso é o princípio da correlação entre acusação e sentença. Tá, galera? Olha só, como eu falei, sobre as considerações preliminares, tá? A sentença deve abranger todos os aspectos inerentes ao fato criminoso, tá? O julgador ele é obrigado a guardar respeito ao fato descrito na denúncia, como eu disse para vocês, e o princípio da correlação como garantia processual. Por quê? Constitui uma garantia do réu, pois os fatos narrados pela acusação constituirão ao longo do processo os únicos que são imputados. Por quê? Porque o indivíduo se defende dos fatos e não da capitulação legal. Agora nós temos a sentença absolutória, pessoal. Olha só, a sentença absolutória ela está prevista no artigo 386 do CPP. Ou seja, dentro da sentença absolutória nós temos inúmeros incisos que dizem respeito a essa sentença absolutória. Galera, olha só, sentença absolutória, como eu disse para vocês, artigo 386 do CPP diz o seguinte: o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. Inciso 1º, estar provada a inexistência do fato. Ou seja, se está provada a inexistência do fato de forma insofismável, a absolvição calcada nesse inciso, ela faz coisa julgada no cível, ou seja, a suposta vítima do fato não vai poder ingressar com ação indenizatória para buscar a reparação dos danos, tá? O inciso 2º, não haver prova da existência do fato, ou seja, nesse caso, o fato criminoso pode até ter ocorrido, mas não há prova nos autos de que aquele fato não tenha ocorrido, ou seja, nesse caso, a vítima pode ingressar com ação judicial na busca da reparação dos danos, porque não faz coisa julgada no cível. O inciso 3º, não constituir o fato infração penal. Eu já dei esse exemplo em aulas passadas e eu acho que foi na aula de direito penal sobre o indivíduo que é denunciado por um estelionato. E durante a instrução fica comprovado que efetivamente não se tratava de um estelionato, mas sim um descumprimento contratual, de um descumprimento de um negócio jurídico contratual, nada que tenha a ver com a figura criminosa do artigo 171 do Código Penal. Nesse caso, a vítima também vai poder buscar a reparação dos danos, porque não faz coisa julgada no cível. Inciso 4. Estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, ou seja, esse indivíduo ele não foi coautor, não foi partícipe desse crime. Nesse caso, faz coisa julgada material. A vítima não vai poder faz coisa julgada material no cível, a vítima não vai poder buscar ação de indenização, não vai poder pleitear a indenização em eventual ação indenizatória.
Inciso 5, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal. Vocês conseguem perceber a jogada dos incisos do Código de Processo Penal? Primeiro, ele nega que o indivíduo tenha praticado o fato e depois não há prova. Ou seja, são questões que são minúcias bem fáceis de pegar. Por quê? Se não existe prova, o réu pode até ter praticado aquela infração penal, mas nos autos não há prova de que ele tenha praticado. Nesse caso, a vítima vai poder entrar com ação indenizatória para buscar a reparação dos danos. O inciso 6, existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Nesse caso, nós estamos falando das excludentes de culpabilidade, as causas de justificação, que são as excludentes de licitude, e também da embriaguez completa acidental ou a embriaguez completa acidental involuntária decorrente de caso fortuito e força maior. Nesse caso, nós vamos ter a absolvição, que também faz coisa julgada no cível. A vítima não vai poder buscar indenização com base nesse inciso. E aí, para fechar, nós temos o inciso 8, não existir prova suficiente para condenação. Aqui é o princípio do indúbio pro réu, pessoal, o princípio do favor rei, quando não há prova que faça com que o magistrado possa condenar esse indivíduo. Incutindo dúvida ao magistrado, incide o princípio do indúbio pro réu. E aí, o indivíduo vai ser absolvido. Ou seja, nesse caso, não existir prova suficiente para condenação não quer dizer que ele não tenha praticado o crime. Nesse caso, a vítima também vai poder buscar ação indenizatória para reparação dos danos. Tá, galera? Fechei com vocês, pessoal, os incisos e a questão da motivação per relationem. Vamos seguir. Os efeitos da sentença absolutória. Primeiro deles, decretação da liberdade se o réu estiver preso. Esse é básico e é algo quase que lógico da sentença absolutória. Aplicação de medida de segurança nos casos que reconheça a inimputabilidade do réu. Por quê? Porque o indivíduo que é inimputável por doença mental com base no artigo 26 caput, ele vai ter aplicado contra si medida de segurança, seja ela restritiva ou detentiva, mas em uma sentença absolutória imprópria. Aqui nós temos a cessação das medidas cautelares provisoriamente aplicadas e o trânsito em julgado veda a arguição de exceção da verdade nos crimes contra a honra. Nas aulas de penal especial, eu vou falar para vocês sobre os crimes contra a honra e lá eu vou falar sobre a exceção da verdade e a exceção da notoriedade. A exceção da verdade, ela é cabível nos crimes de calúnia e cabível na difamação em apenas um caso e não é cabível no crime de injúria. No caso da difamação, ela é cabível quando a difamação é praticada contra funcionário público e diz respeito ao exercício das suas funções. Então, se aqui a sentença absolutória faz coisa julgada material e ela vai impedir a exceção da verdade nos crimes contra a honra, tá, pessoal? Mas isso é matéria para nossas aulas de penal especial que eu vou explicar quando eu falar sobre os crimes contra a honra para vocês. Então, olha só, como eu disse para vocês, a sentença ela faz coisa julgada material e porque ela veda a revisão criminal pró societate. A revisão criminal só pode ser pró réu. E aí nós temos a sentença condenatória. Bom, a sentença condenatória está no artigo 387 e diz o seguinte, olha só, pessoal. O juiz, ao proferir sentença condenatória, primeira coisa, vai mencionar agravantes e atenuantes, pessoal. Agravantes, artigo 61, 62, 63, a reincidência. Tudo lá do Código Penal, tá? E as atenuantes, 65, tá? Definidas no Código Penal cuja existência reconhecer, ou seja, isso aqui é exercício da segunda fase da dosimetria da pena, tá? No inciso segundo, vai mencionar circunstâncias apuradas que deve ser considerado na aplicação da pena de acordo com o artigo 59 e 60. Primeira coisa, o artigo 59 nós temos as circunstâncias judiciais, que são as 8 circunstâncias judiciais que estão dispostas lá no artigo 59 que fazem parte da pena base, que é o primeiro cálculo feito pelo magistrado. Terceiro, aplicará as penas de acordo com essas conclusões, ou seja, o que vai acontecer? O magistrado vai analisar a pena base, artigo 59, pelo sistema trifásico lá do artigo 68. Na segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes, 61, 62, 63, 65 nas atenuantes. E aí depois ele vai para as causas de aumento e diminuição na terceira fase. E aí ele vai fazer a pena definitiva, que vai ser aquela aplicada ao caso concreto. E também no que diz respeito ao regime de cumprimento de pena que vai ser aplicado. Olha só. Olha o que diz o inciso 4, pessoal. Fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Aqui é o pedido de indenização mínimo para a reparação dos danos, desde que haja pedido expresso da acusação.
o magistrado vai fixar um valor de indenização para que a vítima possa liquidar esse valor no cível sem prejuízo de eventual ação indenizatória que possa ser proposta. Mas aí o que acontece? Aí esse valor da indenização fixada pelo juízo criminal, ele vai ser descontado de eventual valor apurado, do quantum apurado no juízo cível, tá, galera? Atenderá quanto à aplicação provisória de interdição de direitos. O que são as interdições de direitos, pessoal? Lá no artigo 47 do Código Penal, nós estamos falando das penas restritivas de direito, mas especificamente da interdição de direitos. Nós temos a proibição do exercício de cargo ou função pública, proibição do exercício de profissão, proibição de se inscrever em concurso público, dentre outras. Medida de segurança está lá no artigo 92 do Código Penal, que eu falei para vocês, sobre a medida de segurança restritiva, detentiva, internação psiquiátrica ou tratamento ambulatorial, determinará a publicação da sentença, isso é óbvio. Parágrafo 1º, o juiz decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva ou outra medida cautelar, ou seja, o magistrado deve fundamentar e deve dizer o porquê aquele indivíduo deve se manter caso a prisão preventiva já tenha vindo desde o início da ação penal. E o parágrafo 2º fala do instituto equivocamente do instituto da detração, porque olha só, o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação no Brasil ou no estrangeiro será computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade. Ou seja, aqui é o instituto da detração do artigo 42 do Código Penal. Nesse caso, pessoal, o que o magistrado vai fazer? O magistrado vai utilizar o tempo de pena de prisão provisória pelo agente para descontar da pena aplicada na sentença para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Esse é o cálculo que o magistrado vai fazer, tá? Olha só, quais são os efeitos da sentença condenatória, pessoal. Primeira coisa, vai sanar qualquer vício que tenha existido na peça acusatória. Interrupção da fluência do prazo prescricional. Galera, assim como a sentença é marco interruptivo da prescrição, o recebimento da denúncia também é marco interruptivo da prescrição. O marco interruptivo da prescrição, o que quer dizer, pessoal? Nesse momento eu estou falando da prescrição da pretensão punitiva, que é o que a gente chama de PPP, e em abstrato, não da prescrição da pretensão executória, ou a prescrição da pretensão punitiva em concreto. Nesse caso, estou falando da PPP, prescrição da pretensão punitiva em abstrato. O que acontece? Recebimento da denúncia, marco interruptivo da prescrição. Zera e começa de novo. Sentença, marco interruptivo da prescrição. Prescrição que correu da data do recebimento da denúncia até a sentença, zera e começa a contar de novo, tá, pessoal? Certeza da obrigação de reparar o dano decorrente da infração, que eu falei para vocês, ó, o 387, inciso 4, que é a fixação no valor mínimo para indenização, tá? Reparação, levando-se em conta o prejuízo sofrido pela vítima, a inscrição do réu no rol dos culpados, gera a reincidência, que vai ser assunto das nossas aulas de direito penal, o instituto da reincidência que está no artigo 63, a perda em favor da união dos instrumentos ou do produto do crime. Primeira coisa, a gente tem que fazer uma diferenciação sobre o que é produto e o que é proveito do crime. O produto é aquele ganho imediato. Por exemplo, o indivíduo que subtrai um automóvel, o automóvel é o produto do crime. Agora, se esse indivíduo vende esse automóvel, o valor que ele angaria em decorrência da venda dessa res furtiva é o proveito do crime. Isso nós temos que diferenciar e sabemos a diferenciação, tá? Impossibilidade da concessão de sursi ao condenado a reincidente de crime doloso, isso aqui é tudo que o magistrado vai fazer, que são os efeitos da sentença, que são efeitos decorrentes da sentença condenatória lavrada pelo magistrado. Revogação do sursi, possibilidade de revogação do sursi beneficiário condenado de sentença recorrível, revogação do livramento condicional do liberado e aqui os efeitos extrapenais específicos, perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, que está no artigo 92 do CPP, do Código Penal, pessoal, tá? Nesse momento, nós encerramos a parte da sentença e eu vou iniciar com vocês a parte da teoria geral dos recursos. Então, como eu já esgotei um pouco o tempo desse primeiro bloco, a gente vai para um segundo bloco. Nós vamos para um segundo bloco, que é onde eu vou conseguir completar toda a matéria de teoria geral dos recursos com vocês. Então, fiquem aí, aguardem um intervalo e até o próximo bloco, pessoal. Valeu!